Olá, amigos e amigas do Redenção. Aqui estamos em mais um Momento Redenção e hoje com um tema interessante, tema ideias inatas. São aquelas ideias que não são adquiridas no curso da vida terrena atual, no curso da atual existência. Elas não são fruto de um aprendizado da educação, nem resultam do meio em que o espírito está encarnado. Elas existem como se brotassem de uma fonte interior desconhecida e surgem no nosso íntimo e, de repente, afloram ao nosso consciente e são, então, externadas. Desde tempos antigos, a existência ou não das ideias inatas é estudada e pesquisada, discutida, muitos debates a respeito, por cientistas e filósofos. Existem, de fato, ideias inatas? Se existem, qual a sua origem? Nascem com o homem ou seriam adquiridas através de experiências? Estas são as questões sobre as quais se debruçam os homens de ciência, os filósofos, os pensadores em geral. Muitas teorias se formaram buscando entender essa questão. Inicialmente, vamos fazer então um breve histórico acerca da discussão a respeito da existência ou não das ideias inatas. Alguns filósofos afirmavam que as ideias somente podem ser adquiridas através da experiência, de um aprendizado. Outros entendiam que a fonte seria a nossa imaginação. Ideias poderiam surgir como fruto de nossa imaginação. E outros ainda defendiam que se originavam de outras ideias adquiridas no curso da vida. Segundo entendiam esses filósofos, ao nascer, o homem trazia à sua mente como se fosse uma folha em branco, onde nada haveria escrito, nada haveria gravado, até que experiências vividas viessem escrever nessa folha, o resultado de suas experiências, de sua vivência. Então, todo o processo de conhecimento, de saber, de agir, seria aprendido na vida atual e não trazida pelo homem ao nascer. Certas ideias podem parecer inatas a um adulto, diziam esses filósofos, mas são ideias que lhe foram instruídas na infância, num tempo em que não é capaz de se recordar. Por isso, então, acreditavam que ele nasceu com essas ideias, que essas ideias já teriam vindo com ele. Mas ao lado desses que negavam a existência das ideias inatas, haviam os que admitiam que, além das ideias originadas pelo aprendizado, pela imaginação, pela educação, pelo meio em que o espírito está encarnado, uma outra modalidade existia, que seriam, então, as ideias inatas. Essa teoria, esse pensamento, ganhou força com o surgimento da chamada filosofia moderna, à altura do século XVII, e que se tornou, então, a ideia predominante entre os filósofos. Defendia os seguidores dessa doutrina
que o homem nasce trazendo na inteligência não só a razão, mas também algumas ideias que vêm consigo. Essas ideias, então, não são fruto de conhecimento adquirido naquela existência. Todavia, os defensores da existência de ideias inatas à época não sabiam esclarecer de onde viriam essas ideias, qual a origem dessas ideias. Mais tarde, com o surgimento da psicologia, surgiu uma outra teoria, também aceita a existência das ideias inatas, e esta aponta a sua origem. Veio através de Jung, que admitiu existirem em cada indivíduo imagens que ele traz consigo desde o nascimento e que foram adquiridas por herança da imaginação da humanidade. Seria aquela tese de Jung do inconsciente coletivo. Segundo, então, esse escritor, esse homem de ciência, há milênios a mente humana está impregnada dessas imagens que ficam adormecidas no inconsciente de todos e que vêm à tona à medida que certas condições acontecem. É o que ele chamou também de arquétipos. Muito conhecido essa expressão no meio daqueles que se dedicam ao estudo e à prática da psicologia. Também as religiões têm as suas visões sobre o tema. Para elas, é Deus quem distribui graciosa e aleatoriamente a ignorância e o conhecimento. A ignorância para uns, a inteligência e o conhecimento para outros, o que se dá então conforme a sua vontade, sem permitir questionamentos. É a chamada fé cega. Essa teoria levaria à conclusão de um Deus injusto, um Deus que distribui benesses a alguns e as nega a outros, sem que uns e outros tenham feito qualquer coisa para merecer esse tratamento, uma vez que, como sustentam a unicidade da existência, como ensinam essas religiões, que nós estamos aqui na vida terrena pela primeira e única vez, todos são criados para essa existência, tudo que nós adquirimos em torno de conhecimento, ou os que não têm êxito nessa aquisição, que continuam na ignorância, assim acontece por um determinismo divino, um determinismo que é irreversível. O Espiritismo, no entanto, traz uma visão diferente sobre as ideias inatas, uma visão mais racional, mais compatível com os atributos de justiça, de bondade e de misericórdia de Deus. O primeiro ponto para entender esse tema, na visão espírita, é conhecer a realidade da pluralidade das existências. Entender que somos espíritos imortais e que não vimos à Terra uma única vez. Assim, ao contrário do que imaginam esses filósofos mencionados, negacionistas das ideias inatas, ao nascermos, nossa mente não é como uma folha em branco, como eles metaforicamente explicam, que nada traz em termos de ideias e de conhecimentos. Nossa mente, ela não está situada no novo corpo, no corpo que está nascendo, mas no espírito que já existia,
que vive há muito tempo e que está retornando para uma nova experiência na vida material, necessária ao seu processo de progresso. Então, partindo do pressuposto da existência única, que sabemos não corresponder à realidade da vida, uma vez que já reencarnamos inúmeras vezes, a conclusão destes pensadores, negando a existência de ideias inatas, torna-se equivocada, porque eles partem de uma premissa igualmente equivocada, a premissa da existência única, sem reconhecer a pluralidade das existências, sem reconhecer que já reencarnamos, que já estivemos aqui na Terra um número incontável e inimaginável de vezes. Kardec aborda o tema ideias inatas no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E começa perguntando, então, aos espíritos, na primeira das questões desse item, a questão 218. Ele pergunta: conserva o espírito encarnado algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Quer dizer, Kardec quer saber se, uma vez ingressando na vida corporal, se o espírito conserva algum vestígio, algum indício do aprendizado que ele realizou em existências anteriores. E os espíritos respondem: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, nessa resposta, os espíritos resumem a definição de ideias inatas no entendimento espírita. São lembranças de percepções que o espírito teve em existências passadas. São conhecimentos que ele adquiriu nessas existências e dos quais ele guarda vaga lembrança, porque, como nós já mencionamos, essas percepções elas não estão arquivadas no corpo físico, elas estão nas nossas mentes. Então, ao reencarnar, nós sabemos que é imposto ao espírito o esquecimento das vidas passadas, porque, pelo esquecimento, ele fica mais livre das reminiscências de um passado que, se lembrado com muita clareza, lhe traria perturbações inevitáveis às relações da vida presente, dificultando assim a nossa evolução. Porque nós sabemos que, como espíritos ainda imaturos, mais no início da nossa caminhada do que da nossa destinação final, nós temos um passado de dificuldades, repleto de dificuldades. E para sanar essas dificuldades é que nós estamos aqui na Terra mais uma vez. Então, se o espírito se lembrasse do passado, isso lhe causaria sérias complicações para que ele pudesse superar essas dificuldades, inclusive no relacionamento com outros espíritos que estão com ele a caminho nessa trajetória, como, por exemplo, os vínculos familiares. Nós sabemos que os vínculos familiares não são formados unicamente pelo amor, mas também com objetivos de harmonização entre espíritos desafetos, espíritos que tiveram alguma desavença no passado, que estão agora reunidos no seio de uma família para se reajustarem, para se reharmonizarem. Então, se fosse lembrado que aquele que está ali na nosso seio familiar, como nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, foi um inimigo no passado, alguém que nos prejudicou, que nos causou sérios danos, ou vice-versa, se nós é que causamos aquele espírito que está ali
esses danos, esses prejuízos, certamente esse processo de harmonização ficaria comprometido, se tornaria muito difícil, algo que já não é fácil. Mas esse esquecimento do passado não implica em apagar das lembranças do espírito tudo o que lhe aconteceu. As lembranças dessas vidas, elas ficam como que adormecidas, em estado latente. Apenas o espírito não se lembra naquela existência atual. E alguma dessas lembranças podem vir a aflorar durante essa mesma existência. E essas lembranças podem se referir não apenas a acontecimentos da vida, mas também a percepções que o espírito teve, ao conhecimento que ele adquiriu. Então são essas percepções e esses conhecimentos que constituem o que se chama ideias inatas. No item seguinte, item A dessa questão, Kardec pergunta aos espíritos a importância das ideias inatas. Ele pergunta: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Ou seja, não é alguma coisa fruto da imaginação, não é uma especulação? E os espíritos respondem: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presente. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência, o ponto de partida da evolução. É o em que, na existência precedente, esse ponto de partida é aquele em que, na existência anterior, o espírito ficou. Então, a teoria das ideias inatas não é, de modo algum, algo fantasioso, algo quimérico, uma especulação, fruto da imaginação, como sustentam alguns. Os conhecimentos e ideias cultivados em cada existência não são perdidos pelo espírito jamais. São conquistas definitivas que ele incorpora ao seu patrimônio intelectual, como também acontece com as conquistas no campo da moral. Toda virtude adquirida nesse campo é também uma conquista definitiva que o espírito jamais a perde. Então, durante a encarnação, ele esquece essas percepções, esses conhecimentos, momentaneamente, parcialmente, mas eles estão lá, arquivados em sua mente, que funciona como se fosse um grande arquivo, onde nós vamos, a cada existência, depositando essas lembranças, esses acontecimentos que nós vivenciamos. E podem aflorar a qualquer momento em forma de intuição. Então, a importância das ideias inatas é que elas chegam à nova existência em auxílio ao espírito que está ali encarnado, em busca do progresso. Servem como um ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos, o que se tornaria muito difícil se ele tivesse que, a cada encarnação, recomeçar sua caminhada de um marco zero, recomeçar do nada a busca de novos conhecimentos. A consequência seria que a evolução se prolongaria indefinidamente. Por isso é que, explicam os espíritos, em cada nova existência, o espírito parte do ponto em que parou na existência anterior. A nova encarnação é uma continuidade da encarnação anterior. Então, para entender como essas ideias vêm à tona,
apesar do esquecimento do passado, é preciso ter noção do mecanismo da memória, de como funciona a nossa memória, o nosso arquivo mental. Para a ciência material, segundo alguns, a memória é produto de uma bioquímica originada nos núcleos das células, através do processo genético. Para outros, ela vem dos influxos nervosos, provenientes do funcionamento do cérebro. O Espiritismo, no entanto, ensina de modo diferente. Quer dizer, para a ciência material, a memória é um produto do cérebro, ou seja, é um produto do corpo material. O Espiritismo ensina que a sede da memória não está na matéria, não está no corpo, mas está no espírito e não no cérebro. O cérebro é um instrumento que serve de arquivo da memória e que permite ao espírito a sua manifestação. Mas não é nele que se encontra a memória. O cérebro exterioriza o que está contido na mente como arquivo mental. André Luiz explica isso através da psicografia de Chico Xavier no livro No Mundo Maior. Ele explica que toda aquisição, todo aprendizado realizado pelo homem é instrumentado pelo cérebro, que transmite tudo à mente, que faz os competentes registros do arquivo do espírito. Ou seja, o cérebro funciona como órgão receptor desses ensinamentos, do que é transmitido à pessoa. Mas ele não conserva com ele, né, o arquivo desse conhecimento. Ele transmite isso que ele capta externamente, ele transmite tudo à mente. E a mente, então, faz os devidos registros no arquivo do espírito. Funciona, então, a mente assim como se fosse um banco de dados da memória. Guarda os registros da vivência do espírito ao longo da sua caminhada, encarnado e fora da carne, fora da matéria. Ou seja, está tudo lá guardado em nossa mente. Então, como surgem as ideias inatas? Não sendo o corpo mental destrutível, como é o cérebro, que faz parte do corpo físico, o corpo mental permanece o mesmo nas vidas sucessivas. Os registros que guarda não são perdidos, não são apagados. Por isso, os conhecimentos adquiridos e as ideias cultivadas pelo espírito nas sucessivas reencarnações permanecem na mente após a morte do corpo, a cada encarnação. São mecanismos psíquicos que nós ainda não temos conhecimento integral de como funciona esse arquivo. O que é certo é que desse arquivo podem aflorar ao consciente, em nova existência, sob a forma de ideias inatas, conhecimentos adquiridos no passado. A origem das ideias inatas, portanto, está na memória do espírito, está no nosso corpo mental. São ideias cultivadas numa ou em mais de uma existência e que vão se manifestar em forma de intuição ou de lembrança em existência futura. No item B da mesma questão 218, Kardec pergunta: existe então conexão entre duas existências consecutivas? E os espíritos respondem: nem sempre tão grande quanto o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Ou seja,
Além do espírito em nova existência, o espírito conserva, como nós temos dito, as conquistas realizadas em existências passadas e também as suas dificuldades, as suas imperfeições, né? Tanto no campo moral como no campo do intelecto. Porém, nem sempre acontece do espírito se manifestar do mesmo modo, com as mesmas características, ainda que em duas encarnações sucessivas, seguidas, pois o espírito, no intervalo entre essas reencarnações, ele pode se melhorar. Piorar, nunca, né? Porque o espírito não retrograda. Ou ele fica estagnado, estaciona naquele patamar de evolução, ou ele melhora, ou ele progride. Então pode acontecer que entre essas duas encarnações consecutivas, a que se refere Kardec na pergunta, o espírito tenha se melhorado. Então ele se apresentará com novas características. Mas, sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, e sendo as qualidades morais e intelectuais dele, espírito, e não do corpo, ele pode guardar certas características dessas naturezas. Quer dizer, resumindo, o espírito pode conservar características morais e intelectuais trazidas do passado, como também pode melhorá-las, pode mudar com o que aprendeu no mundo espiritual antes de retornar à vida terrena, entre uma e outra encarnação. Então, como diz a resposta dos espíritos, existe conexão entre duas encarnações consecutivas, mas nem sempre acontece dessa conexão ser absoluta, ser total, né? Como dissemos, o espírito pode passar por um processo de progresso, né? E se apresentar com novas características, ou características diferentes da que apresentava na encarnação anterior. Na questão seguinte, a 219, Kardec aborda a circunstância que acontece comumente de pessoas que, sem receberem instrução através do estudo, demonstram conhecimento sobre assuntos os mais diferentes, como línguas, ciências, arte, alguma vocação artística. Então Kardec pergunta: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o de línguas, de cálculo, etc. E os espíritos respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Donde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de roupagem. Então, certos conhecimentos que alguns apresentam na vida atual, que demonstram terem adquirido sem terem recebido instrução nenhuma nessa existência a respeito daquele tema, daquele assunto, são recordações do que o espírito aprendeu em existências passadas. O espírito não tem conhecimento desse aprendizado, devido ao esquecimento do passado, como nós já vimos aqui. Mas ele tem guardado na sua mente esse aprendizado, esse talento, né? Esse conhecimento adquirido, e que pode se manifestar em forma de intuição na nova existência. Muitos exemplos nesse sentido são conhecidos. São, por exemplo, relatos de crianças que falam de assuntos que extrapolam as suas idades, né? Crianças tenra idade, dando demonstrações de conhecimento de física, de química, etc. Outros apresentam talento por exemplo, para um determinado instrumento musical, sem nunca terem estudado
música, terem estudado aquele instrumento. Como, por exemplo, podemos citar o caso de Mozart, caso conhecido de Mozart, que começou a compor música clássica com a idade de 5 anos, sem nunca ter estudado música até então. E além desse talento para a música, ele também tinha um conhecimento, um talento desenvolvido anteriormente para línguas. Ele falava francês, alemão, latim, sem nunca ter estudado esses idiomas, ainda em idade infantil. E existem vários outros relatos, casos que ficaram conhecidos, de crianças que mostraram as suas ideias para o mundo, como, por exemplo, podemos citar assim, aleatoriamente o caso de uma criança, um menino em Nova York, que com 13 anos de idade, cursando ainda a 7ª série do que corresponde aqui no nosso país ao ensino fundamental, construiu sozinho uma estrutura que capta 20% a mais da energia solar. Produz um resultado mais eficiente, superior aos instrumentos que são conhecidos. Então, como explicar se essas crianças não tiveram ainda sequer tempo hábil para aprender? Como explicar de onde tiraram esse saber? Esses fatos somente podem ser explicados racionalmente pelo princípio das ideias inatas, ideias que são trazidas de vidas anteriores e que afloram na existência atual. Na questão seguinte, a 220, a pergunta é no sentido de se há possibilidade do espírito perder na nova encarnação alguma das faculdades intelectuais ou artísticas ou morais conquistadas anteriormente, como, por exemplo, esses casos citados acima, talento para a arte, para a ciência. E ele pergunta: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? E os espíritos respondem: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal em existência anterior. Ou seja, depois uma faculdade qualquer, além disso, além dessa hipótese, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa então fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então aqui é preciso entender, primeiramente, que essa perda a que se refere a pergunta, e a que os espíritos dizem ser possível, se trata de uma perda temporária, uma perda que alcança apenas aquela encarnação, pois as conquistas do espírito, como nós já vimos inúmeras vezes nesses estudos que fazemos aqui, elas são definitivas, são aqueles tesouros que o espírito não perde mais. Então a faculdade, na verdade, ela não é perdida, ela fica adormecida, ela é como que suspensa a sua manifestação. E duas são, então, as hipóteses que podem levar o espírito a ter essa faculdade, essas conquistas suspensas numa encarnação, não se manifestar. A primeira é, segundo os espíritos, é que é pelo fato dele ter utilizado mal essa faculdade na existência anterior, como, por exemplo, se usou para prejudicar alguém, para amealhar bens ilicitamente. Então, são espíritos que vêm com essas faculdades suspensas, com a sua manifestação suspensa, em punição decorrente do mau uso que fizeram delas em
vidas anteriores. Sofrem, por isso, pelo constrangimento de não poderem exercer livremente essas faculdades, esse talento. Eles ficam com esse talento bloqueado e isso lhes causa sofrimento. Como, por exemplo, um espírito que não pode exercer alguma faculdade que conquistou pelo não desenvolvimento ou imperfeição dos órgãos necessários para isso. Por exemplo, um espírito que tem o talento para a música, para um determinado instrumento, mas ele utilizou para o mal esse talento em existências passadas. Então, esse talento não se manifesta na existência anterior. E isso pode se dar, por exemplo, por alguma deficiência no seu organismo, algum órgão que seja necessário para que ele possa executar aquele instrumento. São, por exemplo, casos também comuns de crianças, ou seja, já adulto, com deficiência mental, que pode se tratar, nesse caso, de espíritos com talentos intelectuais. Muitas das vezes são espíritos com a inteligência muito desenvolvida, mas essa inteligência está bloqueada por aquela deficiência que ocorre, via de regra, no seu aparelho cerebral. Então, não pode exercer essa inteligência por deficiência dos órgãos necessários para que ela possa se manifestar. Outra hipótese que os espíritos apontam é uma faculdade que o espírito tenha desenvolvido permanecer adormecida durante a nova encarnação para que ele tenha mais facilidade de desenvolver uma outra faculdade, que nenhuma relação tem a ver com aquela já desenvolvida. Então, deixando de exercitar essa faculdade já desenvolvida, ele pode se dedicar mais a outra faculdade que queira desenvolver ou que precise desenvolver, que seja útil nesse seu processo evolutivo. Mas a faculdade anteriormente desenvolvida, repetimos, não é perdida. Ela fica em estado latente e vai reaparecer em existência futura. Por fim, Kardec pergunta quanto à origem do pressentimento, da intuição, da existência de Deus e da vida futura que o homem tem numa encarnação. E os espíritos explicam, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amildadamente, abafa esse sentimento. Então, o sentimento instintivo que nós trazemos da existência de Deus e da vida futura, ou seja, nossa imortalidade enquanto espíritos, é uma lembrança que nós conservamos do que já sabíamos como espíritos antes de encarnarmos e que aflora nessa encarnação atual intuitivamente. O espírito encarnado, ele conserva a intuição do seu estado como espírito, fora do corpo, e tem consciência da crença de Deus e da vida futura, ou seja, da continuidade da vida, da sua imortalidade. Até porque ele já vivenciou essa situação incontáveis vezes. Quando ele deixou o corpo, foi para o mundo espiritual e continuou a vida. Então, essa intuição, muitas das vezes, ela pode até ser abafada por preconceitos, por sistemas de seitas, por superstições que levam alguns à incredulidade. Mas ela existe e está latente no nosso íntimo e pode se manifestar a qualquer momento. Então, meus amigos, resumindo, ideias inatas são uma espécie de lembrança, de percepção, de conhecimento que o espírito traz para a Terra numa nova existência. São lembranças, percepções, conhecimentos adquiridas em existências anteriores. O Espiritismo, então,
lança luz sobre essa questão, demonstrando de modo, como eu disse no início, claro, racional, que não se trata de uma ideia quimérica, de uma superstição, fruto da nossa imaginação, mas de algo real, algo que realmente acontece com todos nós, em todas as circunstâncias da nossa vida. Bom, o que nós tínhamos sobre o tema era isso. Queremos agradecer a companhia de todos durante esse estudo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.